de Crônicas, ele é um livro especificamente difícil, principalmente do capítulo 1 ao capítulo 9, é um livro que, se você for ler, dificilmente você não vai se distrair. Crônicas de 1 a 9, se você não ficar muito atento, você vai acabar se distraindo. Por quê? Esses 9 capítulos, eles falam só da genealogia do povo de Deus. Então, durante 9 capítulos, e capítulos longos, eles vão dizendo assim: fulano era filho de tal, que gerou tal, que casou com tal, que foi avô de não sei quem, que foi bisavô de não sei quem, que se casou com não sei quem, e que foi de não sei quem, e fica exaustivo. E o problema é que, por causa disso, muitos de nós acabamos não lendo. Falamos, é enfadonho esta leitura. É que a Bíblia quer nos mostrar é que as nossas vidas estão ligadas diretamente com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos bisavós. Por quê? Porque ninguém cai nessa terra de paraquedas. Nós temos sempre um laço familiar, quer você goste ou não goste. Quer você goste da sua família ou dos seus avós e bisavós, não importa, você tem uma herança. E nós vimos no domingo agora, por exemplo, no momento da nossa mensagem, que todos nós temos um passado. Quer você goste ou não goste, você tem um passado. O que este passado não pode é nos influenciar hoje. Porque o segredo do nosso futuro, para termos um futuro bem-sucedido, ele está vinculado a termos um passado bem resolvido. E eu dizia no domingo, tem gente que vive um hoje ruim, ele avalia, na verdade, o seu hoje ruim, porque ele olha para trás, ele teve um passado de glórias, de vitórias, na área profissional, financeira, no relacionamento, e ele compara com hoje, e ele fala que o seu hoje é uma porcaria, que o seu hoje é uma droga. E nós não podemos olhar porque o que passou para trás, passou, ficou. Outros, é o contrário, eles tiveram um passado tão de dor, tão difícil, que o marcou de tal maneira, que ele está preso lá atrás, ele não consegue caminhar. E eu dizia então, como o apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Não é ter amnésia, é que o passado não pode impactar o nosso presente e comprometer o nosso futuro. Ele está lá, ele não pode ser mudado. E aqui, quando nós falamos de família, nós precisamos tomar cuidado, porque existem pessoas que se envolvem em relacionamentos tóxicos, difíceis, porque eles vieram de uma herança familiar difícil, de um lar disfuncional, onde os pais, eles não se respeitavam, onde havia agressão física, agressão verbal, havia traições, havia mentiras, e agora essa pessoa entra num relacionamento, ele transfere isso. Ela não consegue ser fiel, não consegue ser honesto. Tem gente que não consegue ser um marido amoroso, um pai amoroso, porque não teve isso de casa. Não teve amor dentro de casa, não teve um pai que caminhava, um pai que abraçava, uma mãe que beijava. E esse texto vai falar desse peso, dessa herança familiar, porque o texto aqui vai falar de Efraim. Quem foi na Bíblia Efraim? Efraim foi um dos filhos de José, aquele que você conhece, já ouviu falar, José do Egito. Qual foi a história de José? José era filho amado de Jacó, ele tinha mais 11 irmãos, e agora a Bíblia diz o quê? Que os seus irmãos o invejaram, e porque o invejavam, porque ele era o filho querido do seu pai, eles vão jogá-lo no fundo do poço, vão tentar matá-lo. Aí um diz, não vamos matá-lo. Passando uma caravana de mercadores, eles vão vendê-lo como escravo. José é levado ao Egito, no Egito ele é vendido como escravo, ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar, que era do alto escalão do reino lá do Egito, e agora ele começa ali a servir aquele homem. A mulher de Potifar dá em cima dele, ele se recusa a ter um relacionamento com ela o acusa de assédio sexual, ele foi parar na prisão. Ele fica alguns anos na prisão, e depois então o faraó tem um sonho, e aí ele é chamado para revelar o sonho, ele revela, e agora ele é colocado como o segundo homem mais importante do Egito. O Egito naquela época era o país mais potente do mundo, era os Estados Unidos nossos dias de hoje. José se torna o segundo homem mais importante no Egito, ninguém comprava nada, ninguém fazia nada sem a ordem de José. Só que a Bíblia diz que agora que José está num tempo bom, de bonança, ele tem
tem dois filhos. Ele tem dois filhos, Manassés e Efraim. Este Efraim aqui, a Bíblia diz que ele vai ter alguns filhos. E depois ele vai ter um outro filho. E este filho, quando nasce, ele coloca o nome de Berias. Diga assim comigo, Berias. Este Berias era neto de José. E o texto que nós lemos, você prestou atenção? Ele coloca o nome de Berias, e o nome Berias significa desgraça. Diga assim comigo, desgraça. Porque algo deu errado na vida de Efraim, ele coloca o nome do seu filho de desgraça. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, que nem tudo na vida acontece do jeito que planejamos. Tem gente aqui que planejou uma carreira profissional, ele estudou, ele se preparou e de repente não aconteceu. Outros aqui se planejaram uma vida conjugal, um casamento que parece um romance de novela. E de repente acabou que nem um filme de terror, né? Tem gente que vive isso daí, é um problema, né? Porque algumas coisas na vida não acontecem como nós desejamos. Tem algumas pessoas que dizem assim, eu queria até ter nascido em outra família. O que importa, meu irmão, minha irmã, é como seguir em frente em meio às adversidades. O que importa é como continuarmos, mesmo que as coisas não saíram como nós desejávamos ou que nós planejamos. Essa é a história de Berias. Berias é um personagem que nos ensina algumas lições, eu quero compartilhar com você nesta noite. 4 lições que eu aprendo sobre a vida de Berias. Em primeiro lugar, nunca transfira suas frustrações e culpas para o outro. Isso nós precisamos ter para vivermos uma vida abençoada. Você precisa ser uma pessoa de passado resolvido. Quem ele teve encontro com Cristo, a Bíblia diz que é uma nova criatura. Nós não podemos mais ser movidos pelo passado, pelas dores, pelas frustrações. Nós temos que ser libertos e viver uma vida nova no Senhor. A Bíblia diz então, o texto que nós lemos, que Efraim tem um filho. E logo que o seu filho lhe nasce, ele vai dar o nome de desgraça. Por que esse homem tinha tanta amargura no coração e na sua alma, ao ponto de lhe nascer um filho, ele pegar o filho nos braços e dizer, Berias, desgraça? Ele dá esse nome para o seu filho, e a raiz da sua amargura, a raiz de toda a sua frustração, está em 2 versos antes, está no telão, 1 Crônicas 7:21, olha só, Ézer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. A Bíblia diz então que Efraim teve outros 2 filhos antes de Berias, e esses 2 filhos um dia estavam na cidade de Gate, estavam roubando gados do rebanho de um homem, de um fazendeiro, e eles são pegos em flagrante, são mortos. Verso 22 diz que Efraim vai chorar amargamente. Efraim sofreu um golpe na sua vida quando seus filhos morreram, quando ele recebeu a notícia que seus filhos haviam morrido. Ele não estava preparado para esse golpe da vida, e ele então culpa a Deus, ele culpa aos outros, ele culpa o filho, ele culpa todo mundo, porque algo na sua vida lhe deu errado, aconteceu errado. Ele sofreu um golpe duro da vida, assim como nós. Quantos aqui sofreram um golpe da vida duro, uma enfermidade, um problema no casamento, alguma coisa não saiu como você esperava? E como que ele reage? Ele reage culpando, ele culpa uma criança, ele talvez tenha culpado a Deus, diferente de Jó. Qual é a história de Jó? Jó sofreu um golpe duríssimo da vida. A Bíblia diz que Jó perdeu absolutamente tudo. Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu a sua família, Jó perdeu a sua empresa, Jó perdeu a sua casa, Jó perdeu as suas fazendas, Jó perdeu a sua saúde. E nem por isso ele culpou a Deus, nem por isso ele culpou ninguém. Efraim vai fazer o quê? Ele vai transferir a sua culpa para uma criança inocente, uma criança que não sabia de absolutamente nada, uma criança que não tinha nada a ver com isso. Ele transfere a sua culpa, e hoje nós vemos muito isso nos nossos dias de hoje. Alguém que sai para trabalhar e de repente ele vive um revés naquele dia, ele vive uma frustração, e ele chega em casa e ele acaba descontando num cônjuge, ele desconta num filho, que sem saber de nada, fala, mas o que está acontecendo? Por que você está desse jeito? Porque eu sofri um revés lá fora e eu estou transferindo a culpa para o outro.
Alguém no trabalho, alguém ao contrário, que tem um problema na sua casa, na sua família, e ele chega no trabalho, ele ocupa um cargo de posição, ele tem subordinados abaixo dele, mas ele vai e desconta num funcionário, ele desconta em outra pessoa, uma frustração da sua casa. Esta é a vida de Efraim. Ele tem uma frustração e vai responder, vai jogar para cima do seu filho, de uma criança. E qual é o problema de Efraim? Ele quer achar um culpado, ele pega um bebê inocente assim, desgraça. Ele culpa aquela criança, que não tinha nada a ver, porque os seus outros 2 filhos que foram ladrões. E assim tem gente, procurando culpar alguém, procurando achar quem é o culpado da tragédia. Por que as coisas estão dando errado? Por que nada dá certo? Por que as coisas não avançam? João capítulo 9, um dia Jesus estava numa cidade e tinha um homem cego de nascença. Aí os seus discípulos estavam ao redor dele. A primeira pergunta que todo mundo faz para Jesus: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aí qual é a resposta de Jesus? Nenhum nem outro. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste. E é interessante que quando dá algo errado nas nossas vidas, a primeira coisa que nós ficamos procurando é quem é o culpado. E Jesus não está preocupado quem é o culpado. Quando eles perguntam quem é o culpado, não interessa quem é o culpado. O que interessa é o que eu vou fazer na vida deles. Eu vou mostrar a glória de Deus. Meu irmão, para de procurar culpado e espere a glória de Deus aparecer na sua vida e se manifestar em nome de Jesus. Porque tem gente que assim, um casal está em crise e fica: a culpa sua, não, a culpa é sua, não, a culpa é sua, não, a culpa é de você. Meu irmão, para de procurar o culpado e procure a solução. Alguém que está ali com um problema na família financeiro: não, é fulano que gasta muito, não, é ciclano que gasta mais, não, é você que foi no shopping, não, é você que não sei o que, é você que não sei o que. Para de ficar procurando culpado e resolve então fazer um ajuste financeiro, é muito mais fácil. Este era o problema de Efraim, ele transfere a culpa, e nós não podemos transferir culpas. Olha a segunda lição que esse texto me ensina: supere a dor de suas perdas. Efraim perdeu seus 2 filhos que foram ladrões. Quem eram os filhos de Efraim? Netos de José. Olha que triste. José foi o homem mais importante do Egito. O José levou o Egito a prosperar como nunca tinha prosperado na sua vida, durante sua história, porque Deus revelou a José que viriam 7 anos de abundância, mas logo depois viriam 7 anos de muita escassez, e agora ele se torna o governador. Todos os países vizinhos tinham que vir comprar comida da mão de José. O Egito enriqueceu como nunca. O Egito foi dono de todas as coisas. E quem era este homem? Um homem riquíssimo, José. E aonde ele teve que ir? No funeral de 2 netos que eram ladrões. Porque José foi neste funeral. Porque Gênesis capítulo 50, verso número 23 diz o seguinte: José viu até a 3ª geração de Efraim. Ele então foi no velório dos seus 2 netos que eram ladrões, sendo ele um homem poderoso, um homem riquíssimo. Ele vê a desgraça na vida do seu filho Efraim, e olha que interessante, ele vê Efraim agora pegar uma outra criança e dar o nome do quê? De desgraça. José teve uma vida dura, José teve uma vida difícil, José chorou, José viveu muito pior talvez do que Efraim, mas nós não vemos ele angustiado, nós não vemos ele tendo atitudes negativas. Sabe o que José faz? José ficou no fundo do poço, José foi vendido como escravo, José foi injustiçado, José foi parar na prisão. Quando lhe nascem os 2 filhos, olha o nome que ele coloca. Gênesis 41, verso 51 e 52, está no telão, diz assim: ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. José teve uma vida difícil, José teve uma vida dura, José chorou, José ficou triste, passou muito momento ruim. E o que ele faz quando ele nasce o filho? O primeiro ele chamou Manassés. Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Qual era a casa do seu pai? Dor, sofrimento, mas Deus me fez esquecer. Nasce Efraim, e Deus me fez prosperar na terra onde estava sofrendo. Ele está dizendo o que? Deus me fez superar. José consegue superar os momentos ruins da sua
vida, enquanto Efraim não consegue. Efraim não quis recomeçar, Efraim não quis reconstruir, pelo contrário, ele quis perpetuar a sua dor. Ele teve uma dor e agora ele coloca o nome do seu filho de desgraça, porque ele não quer resolver o seu passado, ele não quer resolver o seu presente, ele quer que a sua dor perpetue, para que lá na frente o seu filho, o seu neto, bisneto, quem era ele? Desgraça. Por quê? Porque a casa do meu pai foi uma desgraça, e tem gente desse jeito, que não consegue superar a dor. José superou a dor, seu filho não conseguiu. José perdoou, seu filho não conseguiu. José consegue superar as perdas, seu filho não conseguiu. Efraim não foi igual ao seu pai. Sabe o que eu aprendo aqui com isso? Não é porque um pai tem uma vitória que o filho vai ter vitória. Isso é muito claro, porque José foi um homem vitorioso, Efraim foi um homem que não soube superar as dificuldades da sua vida. Sabe por que Efraim foi diferente de José? Porque José superou, Efraim não superou. Sabe por quê? Porque superar tem a ver com decisão. Diga assim comigo: decisão. Superar tem a ver com decisão, com posicionamento. José sofreu, José padeceu, José chorou, mas ele disse assim: a minha vida não acaba desse jeito, eu decido superar e a minha vida vai mudar. Enquanto que Efraim não se posicionou. É aquelas pessoas que dizem assim: a vida é assim mesmo, é karma, eu vou carregar para o resto da minha vida, e que seja desse jeito. Deus nos chamou para nos posicionarmos e andarmos de glória em glória e de vitória em vitória. Ele se posiciona, meu irmão. Decida nesta noite a se posicionar. Não sei o que você está gostando, o que você não está gostando, mas sei de algo: decida viver uma mudança. Se você não está gostando do que você está colhendo, mude a sua semente. Essa é a questão. Mas decida mudar, porque tem gente que não está gostando do que está vivendo, do que está acontecendo, e não faz nada, cruza os braços e fica lá. Efraim: não, eu vou esperar, não tem jeito. José diz: eu não vou ficar desse jeito. Exatamente como Daniel. Você conhece a história de Daniel na cova dos leões, aquela história lá, está na Bíblia? Sabe qual é a história de Daniel? Todo mundo só conhece a história de Daniel na cova dos leões. A história de Daniel era um príncipe em Israel, ele era da corte de Israel. Só que a Babilônia entrou e destruiu Jerusalém. Destruiu, tocou fogo em tudo, destruíram as casas, queimaram as casas, levaram os nobres para a Babilônia, para serem escravos na Babilônia. Aquele que era um príncipe em Israel foi parar de ser um escravo na Babilônia. Seus pais muito provavelmente foram mortos. Ele perdeu a sua casa, que foi incendiada. Quando ele é levado para a Babilônia, ele é levado para a corte. Ele era um homem fino, um homem inteligente, um homem instruído. E agora então o rei, ele queria esse tipo de gente próximo a si, para também aprender com a cultura deles. Então diz que ele é levado para comer das regalias do rei. Olha o que diz Daniel 1:8, está no telão, diz assim: Daniel, contudo, decidiu. Diga assim comigo: decidiu. Não, mas desse jeito ninguém decide nada. Vamos de novo: decidiu. Aí, olha lá. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Daniel decidiu o seguinte: não vou ser igual a este povo, não vou me contaminar. Decidiu servir a Deus, decidiu ser fiel a Deus, decidiu mudar a sua história. José decidiu mudar a sua história, Daniel decidiu mudar a sua história. Não vou acabar a vida como escravo. Meu irmão, minha irmã, se você nessa noite decida mudar a sua vida, nós temos um ano novinho, inteirinho ainda pela frente, decida que esse será o melhor ano da tua vida, da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Terceira lição que eu aprendo com Berias e Efraim. Terceiro lugar: foque nas coisas boas ao seu redor. Nosso Deus é um Deus especialista em trabalhar nos bastidores. Não é porque algo não está dando certo hoje, não aconteceu como você queria, que Deus não está trabalhando. Porque tem gente que só pensa em coisa ruim, tem gente que só pensa em desgraça. Efraim, qual é o pensamento de Efraim? Desgraça. Nasce um filho e diz: a minha vida está desgraçada, meus filhos morreram, tudo é desgraça, não tem jeito, não tem saída. Tem gente que só pensa desse jeito, tem gente que só olha coisa ruim. Agora, olha o que o texto diz, verso de número 24, diz assim: filha de Efraim. Efraim teve 2 filhos que foram ladrões e foram assassinados. Ele teve um que ele colocou o nome de desgraça. E olha o que diz o verso de 24. Sua filha de Efraim também, chamava-se Será.
Foi ela quem fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, e também Uzen-Seerá. Efraim teve 2 filhos que foram assassinados quando estavam roubando. Ele teve um outro filho que ele colocou o nome de Berias, que é a desgraça. E ele teve uma filha que foi uma empreendedora, uma mulher que fundou 3 cidades. A mulher naquela época não tinha espaço na sociedade. Ele tinha uma filha que era uma bênção dentro da sua casa. Ele tinha uma filha que era empreendedora, fundou 3 cidades, mas ele não consegue olhar para a bênção, ele só consegue olhar para a morte. Ele não consegue para ver onde sua filha está indo, está rompendo, está acontecendo, não. Ele só olha para o que morreu, exatamente como muitos nos dias de hoje. Tem tantas coisas na vida para olhar, mas prefere olhar para o que morreu. Um relacionamento que morreu, um negócio que morreu, uma amizade que morreu, um relacionamento que morreu, e tantas coisas boas ao seu redor, mas tem gente que prefere olhar o que morreu. Um negócio que morreu, uma carreira que morreu, mas você tem tanta coisa boa do seu lado, mas tem gente que prefere ver desgraça, prefere ver maldade em tudo. Você já viu que tem gente que só vê maldade em tudo? Tem gente que você chega do lado, vai conversar com a pessoa, ninguém presta, nenhuma empresa presta, todo mundo é ladrão, todo mundo é corrupto, esse Brasil não tem mais jeito, o melhor era ganhar um dinheiro e ir embora para Portugal, agora é a moda Portugal, né? Aí a gente que é assim, porque nada presta, só vejo coisa ruim que está ao seu lado. Meu irmão, nós temos que olhar que Deus está trabalhando ao nosso redor. Nós não podemos olhar para as circunstâncias, nós temos que olhar para Deus. Isaías 64:4 diz assim: desde a antiguidade não se viu um Deus igual a esse, que trabalha a favor daqueles que esperam no Senhor. Tem alguém aqui que espera em Deus? Se você espera em Deus, Deus está trabalhando a teu favor, meu irmão, e no tempo certo vai acontecer em nome de Jesus. Romanos 8:27 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que está dizendo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem aqui ama a Deus? Você ama a Deus? Você acredita na palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Quando diz todas as coisas, nós pensamos assim: tudo está cooperando para o meu bem, estou empregado, estou ganhando dinheiro, está tudo bem em casa, todo mundo com saúde, todo mundo com alegria, então Deus está cooperando. Ele está dizendo assim: sabemos que todas as coisas, todos o quê? O dia adverso também, o dia talvez que a porta de emprego se feche, que uma enfermidade chega, Deus está trabalhando do mesmo jeito. Nossa irmã Silvia, ela, alguns anos atrás, ela me procurou há muitos anos atrás, lá desde a época que nós estávamos na Flaviano de Mello, assim: Márcio, me ajuda em oração, meu sonho é comprar uma casa própria, mas eu tenho problema de dificuldade de comprovação de renda, e meu marido, ela, uma serva de Deus, lidera aqui o nosso ministério de mulheres, seu marido não vem ainda na igreja, mas virá em nome de Jesus, e ele não acreditava, e ela, toda vez que ela falava assim: vamos procurar uma casa, um apartamento, ele dizia: não é para a gente, não, nós não temos condições, nós não temos renda, a gente não vai conseguir pagar. E ela com aquele sonho, e anos, ela orando, anos e anos. De repente, ela morava ali no centro, onde era a antiga Elbor, ficava bem ali em frente à Caixa Econômica Federal, e tinha umas casas ali ao lado, e ela morava ali. De repente a Elbor comprou todo aquele terreno, e eles receberam uma ordem de sair do imóvel, porque o imóvel seria demolido. Eles entraram em desespero, ele entrou em desespero, ela veio aqui, me procurou: pastor, olha, aconteceu isso, nós temos um prazo curto para sair, e eu falo para meu marido: vamos procurar um imóvel, ele não acredita, ele diz que não tem jeito, não é para nós, não tem saída, não tem solução. E aí nós começamos a orar, realmente a renda dela era um pouco mais baixa dentro do que conseguia, mas o nosso Deus estava trabalhando nos bastidores. E eles não enxergavam, ele não enxergava. De repente apareceu um apartamento lindo para ela, ela deu entrada no financiamento, foi aprovado o financiamento, eles mudaram, vivem em casa própria hoje. Depois de 20 anos, o incrédulo teve que ver o que Deus está fazendo. Deus está trabalhando no nosso meio, Deus está trabalhando, meu irmão, minha irmã, creia nisso. Não é porque você não está vendo que Deus não está trabalhando. A casa de Efraim era uma casa marcada pela dor. Este é o problema.
pessoas que estão ainda presas na dor, no que deu errado, porque nós lemos que a filha de Efraim fundou 3 cidades, e o nome de 2 delas significam vazio. Diga assim comigo, vazio. Diga com fé, vazio. Uma mulher empreendedora, uma mulher que empreendeu e fundou 3 cidades e coloca o nome delas de vazio. Sabe o que eu aprendo com isso quando eu olho? Uma mulher como aquela empreendedora, e ela coloca o nome de vazio. Eu aprendo que se você não permitir com que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida, cure as suas feridas e mude a sua história, você vai construir, vai continuar tendo um vazio dentro de você. É a história dela. Ela construiu, fez o que homens não fizeram, construiu 3 cidades, e ela construiu, ela empreendeu, e ela foi, ela conquistou, mas dentro de si havia um vazio, porque ela põe o nome de vazio. E você pode ficar batendo cabeça a vida inteira, e você tentando construir, e de repente o vazio dentro de você. Sabe quem vai encher esse vazio dentro de você? Uma pessoa que se chama Espírito Santo de Deus. Levante sua mão e diga assim: Espírito Santo, preenche o vazio da minha alma nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Por que ela põe o nome de vazio? Porque ela tinha um vazio na sua alma. E por que ela tinha um vazio na sua alma? Porque só olhava o que estava errado na sua família. Pare, tira o olho e foque no que é bom. Olha o que diz o apóstolo Paulo, Filipenses 4:8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, pensem nessas coisas. Faltou o final. Pensem nessas coisas, pensem nisso, meu irmão, pensem nas coisas boas. O Brasil ainda tem jeito, o Brasil é lindo, a nossa cidade é maravilhosa, Jesus é o Senhor da nossa nação, vai ter virada, tua família é linda, tua família é bendita do Senhor. Pense nessas coisas em nome de Jesus. Em quarto e último lugar, para nós orarmos, creia que Deus é poderoso para reverter qualquer situação. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Você crê que Deus é poderoso para reverter qualquer situação? Eu creio. Nós já vimos o enfermo ser curado aqui no nosso meio, nós já vimos Deus fazer tantas coisas. Agora, preste atenção. Ele vai colocar o nome de Efraim, do seu filho, de desgraça, Berias. O nome, para nós entendermos isso, temos que entender a cultura. O judeu, ele colocava o nome do seu filho, o homem, quando nascia, era um nome profético, era um nome o que seria aquela criança. Vocês se lembram que quando nasce Jacó, o pai Isaac colocou o nome de Jacó. O que significava Jacó? A palavra Jacó significa suplantador, enganador. E quem ele se tornou na vida? O que o nome era: suplantador e enganador. Jacó engana seu irmão, rouba a primogenitura dele. Jacó engana seu pai. Quando seu pai vai liberar a bênção, ele coloca uma roupa, vai se fingir que é Esaú. Jacó vai enganar o seu tio, Jacó vai enganar os seus cunhados. A vida de Jacó era engano porque havia um peso sobre o seu nome. Este menino agora tinha um peso, desgraça. Esse menino estava fadado a ter uma vida desgraçada, porque o próprio pai põe o nome. E você sabe que na Bíblia a palavra tem poder. Da boca, da língua saem bênção e maldição. Por isso que você tem que tomar cuidado com o que você fala. Se você fala que não vai dar certo, não dá certo. Se você fala que não vai acontecer, não acontece. Se você fala que é bênção do Senhor, é bênção de Deus. Ele coloca o nome do seu filho de desgraça. E eu pergunto para você: o que deu Berias na vida? O que você acha que deu Berias na vida? Porque ele carregava uma maldição sobre si, uma maldição liberada pelo próprio pai. Mas olha o que dá a vida deste homem, porque Deus é poderoso para reverter qualquer situação. Crônicas 7, versos 25 a 27. O filho de Berias foi Refá, filho de Recefé, que foi o pai de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi pai de Elisama, pai de que foi pai de Josué. Diga assim comigo, Josué.
Berias, o filho que seria uma desgraça, que não tinha nada para dar na vida, gerou Josué. Quem foi Josué? Só 2 homens da geração de Josué entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Josué foi o homem que entrou na terra de Canaã, conquistou a terra de Canaã para o povo de Deus, meu irmão. Aquilo que estava fadado para ser uma desgraça, gerou uma bênção para a história de Deus, meu irmão. Meu irmão, Deus é poderoso para transformar qualquer situação. Não sei como você está aqui hoje, mas o Deus que nós servimos é especialista em transformar desgraça em bênção. Aquilo que estava fadado para ser uma desgraça, virou uma bênção para o povo de Deus. Não há história que Jesus não possa mudar, não há quadro que Jesus não possa reverter. Quando o pai olhava para aquele filho era uma desgraça, mas aos olhos de Deus era uma bênção. Quando Jesus chamou 12 discípulos para o seguirem, eles não eram ninguém diante dos olhos do povo, mas se tornou aqueles homens que mudaram a história e o curso da humanidade. Quando Deus olha para você, Ele vê o potencial que há dentro de você, Ele vai abençoar em nome de Jesus. Não importa, talvez disseram que você não ia dar nada na vida, que o seu casamento não ia longe, que sua profissão não chegava, que você seria uma desgraça, meu irmão. O teu Deus é poderoso para reverter a desgraça em bênção em nome de Jesus. Amém? Então, para isso, nunca transfira suas frustrações e culpa para os outros, supere a dor de suas perdas, foque nas coisas boas ao seu redor e creia que Deus é poderoso para reverter qualquer situação em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé, vamos orar um pouco.